bem? Bem, É, tudo jóia. tudo certo. Tá Essa meio é. escuro aqui onde eu tô. Deixa eu ver se eu melhoro. Não tá, não. Tá. Tá Tá. não? Chega pra trás um pouco. Vou Pronto. chegar. Ó, desculpa, foi mal. Essa é a nossa primeira live, né? De 2021. É Inicialmente, verdade. quero desejar um ótimo 2021 a todos, né? Que nos acompanham. Só um instante que eu tenho que fazer um negócio aqui, Betânia. Tá bom. Pronto, feito. E aí, que seja muito melhor do que 2020, né? A gente não pode considerá-lo o ano como tão ruim assim, porque oportunidades aparecem, né? Tirando o problema da Ah, com certeza. pandemia, que é enorme, né? Mas a gente não pode descartar de nossas vidas, né? Coisas acontecem e a gente fica gravado com essas coisas para a vida, coisas boas e coisas ruins. Infelizmente, a quantidade de coisas ruins apareceram para muita gente, né? Em 2020. Mas é isso, um ótimo 2021 para todo mundo, né? Esse é o nosso primeiro episódio dos 20 minutos de reais, né? Uma série que a gente tem aqui no nosso Direito que Move. Quero também avisar as pessoas que nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, E né? Isso lá no Telegram, a gente tem conteúdo exclusivo para quem está no nosso canal. Então, é só participar lá do nosso canal que todo mundo vai receber as informações, os o link conteúdos tá na bio, exclusivos. é só as pessoas se inscreverem, né? Isso mesmo. Então é isso. Eu também queria desejar um ótimo ano novo para todo mundo. Dizer que esse ano é um ano de novos desafios, até pelos desafios que foram impostos em 2020, né? 2021, sem dúvida nenhuma, vai ser um ano onde a superação efetivamente vai ter que ser uma superação, né? Novos caminhos vão ter que ser buscados, novas formas de compreender as coisas, novas mudanças de rota, né? As pessoas que às vezes estavam indo por um caminho vão ter que mudar essa rota porque o mundo está nos impondo isso. Outras pessoas vão ter que ampliar as rotas, né? Ampliar os caminhos, ampliar os horizontes. Então, assim, eu desejo a todos um ótimo 2021 e dizer para vocês assim, o ano já começou, né? O É. ano já começou, o descanso de final de ano já acabou. E é por isso que a gente está aqui hoje. Isso mesmo. Isso Porque o mesmo. ano já começou, então vamos lá, meu povo, porque assim, não tem aquela coisa que todo mundo fala, nossa, não está começando um ano novo, está começando 365 oportunidades diferentes. Amigo, então se apressa, porque 12 já Já passaram, foram. entendeu? Então, se você entrou aí, fica aqui, porque a gente pode ajudar em uma área, pelo menos, da sua vida, a você abrir novos caminhos, entendeu? É isso aí. Mais ou menos. É só para reafirmar que o nosso IG aqui, né, e os outros canais, como eu falei, foram pensados por nós dois justamente para trazer essa experiência que a gente tem, né, da teoria e da prática dentro da regularização fundiária e dos direitos reais para os advogados que pretendem atuar, né, nessa área e aqui a gente dá muita dica, traz muitos exemplos do que a gente já atuou para possibilitar também a disseminação desse conteúdo que a gente tem, não é isso? Aqui é um lugar que a gente transforma teoria e conteúdo em coisas que fazem acontecer, Isso né? mesmo. Que efetivamente dão resultado, né? É um espaço de construção onde a gente discute a teoria e a prática. É. E hoje, né, a gente vai trazer um pouco dos instrumentos, né, que são capazes, instrumentos da regularização fundiária, que são capazes de permitir que o advogado atue nesse nicho, né, identificar que instrumentos são esses dentro da regularização fundiária, que possibilitam que o advogado atue dentro desse nicho de regularização fundiária, né. Betânia, a gente sabe muito bem, isso a gente fala já a gente tem mais de 6 meses, né, com esse projeto aqui, com esse IG, e a gente fala em quase todas as nossas aparições aqui, nossas lives e nos nossos vídeos, sobre a formação das cidades brasileiras, né, de quando elas foram gestadas, a expansão, como ela se deu, e a falta de planejamento é uma característica da urbanização brasileira, né? E a gente tem a regularização fundiária como uma forma de tentar amenizar
essa situação de irregularidade. E aí a gente fala muito em regularização fundiária, a gente vê muito isso em voga quando a gente fala de cidades sustentáveis e tudo mais. E aí eu às vezes me pego pensando, a gente precisa também dizer o que é regularização fundiária, né? É, Sim. para que o advogado que trabalha com isso e até outros profissionais entendam realmente do que se trata, né? A regularização fundiária em si. Então, conjunto de medidas que elas podem ser jurídicas, podem ser urbanísticas, podem ser ambientais, podem ser sociais também, que são tendentes a fazer, Betânia, os núcleos urbanos informais a entrarem na regularização, no ordenamento territorial urbano e fazer com que também aquela população, aqueles Formal, né? moradores, e isso tenham a titulação. E aí, dentro dessa conceituação, a gente trouxe dois termos aí, né? Núcleo urbano informal e também ocupantes. É interessante a gente dizer que ocupantes não se trata só de pessoas que não têm uma renda alta, aquelas pessoas de baixa renda. Ocupantes, a gente está falando de moradores, de pessoas que ocupam aquele lugar para ter a sua moradia. As pessoas têm a ilusão de que ocupantes são as pessoas do movimento de moradia e do MST. Não, não, Né? não. Isso aí a E gente. não é. Ocupantes para a lei, né, de regularização fundiária são aquelas pessoas que moram no lugar, pessoas que às vezes moram no lugar há 50 anos. São ocupantes também as pessoas do movimento de moradia, as pessoas do movimento sem terra. Mas não só eles. Mas assim, o que a gente está querendo dizer é que esse termo ocupantes, ele engloba um sem número de pessoas que vai muito além do entendimento do senso comum do que seriam ocupantes, né? Isso aí. Isso aí, eu falei lá no conceito de regularização fundiária, esse conceito é legal, está na lei 11.465 de 2017, a gente falou em núcleo urbano informal. Essa lei traz traz várias definições do que é o núcleo urbano, do que é o núcleo urbano informal e do que é o núcleo urbano informal consolidado. É interessante a gente trazer o que é o núcleo urbano informal. É aquele assentamento humano que tem como característica o uso urbano ou a utilização urbana de determinada população, e ela pode estar dentro de um terreno ou dentro de um imóvel que foi de um loteamento que foi construído de forma irregular ou clandestina, e que de alguma forma não foi dada a titulação àquela população, aquelas pessoas que moram ali. E aí, nesse mesmo conceito, a gente tem duas coisas que a gente pode destacar aí, né? Que é o loteamento clandestino ou irregular. É aquele núcleo urbano que foi constituído de forma clandestina ou irregular. De que forma a gente vai promover uma formalização desses locais? Aí a gente tem que dizer, Betânia, que a regularização fundiária ela se divide em duas modalidades, né? Que está na lei, a gente sabe muito bem, ouve falar muito nas siglas dessas duas modalidades, que é a REURB-S e a REURB-E. E o que é que significa essa sigla? Essas siglas, o que é que elas significam? É a regularização fundiária de interesse social e a regularização fundiária de interesse específico. Isso a gente sabe muito bem. Mas o que é que diferencia uma da outra? E onde é que o advogado vai poder atuar? Porque quando se fala em regularização fundiária, se tem a impressão de que esse procedimento vai ficar só na mão dos entes públicos e só eles vão fazer com que ele se desenrole, com que esses procedimentos se desenrolem. Em parte, a gente sabe que tem que existir a participação do ente público e ele tem que ter o gatilho de certas pessoas que são legitimadas para que ele possa acontecer. Então, a gente tem a regularização fundiária de interesse social e a regularização fundiária de interesse específico. O que é que diferencia basicamente uma da outra? É que a regularização fundiária de interesse social, a REURB-S, ela vai ocorrer predominantemente em ocupação em núcleo urbano informal, onde tenha predominantemente pessoas de baixa renda. E a outra, sim, a REURB a regularização fundiária de interesse específico vai ocorrer justamente em locais onde não tem essa população qualificada como de baixa renda. Então, todos os outros que não estiverem qualificados como população de baixa renda, ocupando um núcleo urbano informal, aquele assentamento que a gente falou.
Temos. Importante só fazer uma parte assim, quem faz essa qualificação é o poder público, no Isso. caso, o município, Perfeito. né? É um procedimento administrativo, o que a Alex está falando. Ele, para ser instaurado, ele pode ser instaurado pela associação, pode e deve, pela associação de moradores que representa aquelas pessoas naquele loteamento. E é aí que entra o papel do advogado. Nós temos vários legitimados, nós temos os próprios entes públicos, nós temos o Ministério Público, nós temos a Defensoria Pública, né, que somos nós temos as associações de moradores, nós temos que podem fazer esse requerimento, e é aí que entra o papel do advogado que quer atuar nessa área, né? Que, diga-se de passagem, Alex, é uma área enorme, é uma área gigante, Isso porque mesmo. a gente sabe o volume, a gente que atua com isso, a gente sabe o volume de informalidade, de núcleos urbanos informais que existem. Eles são assim, é um sem número. E é interessante a gente falar isso, porque assim, tanto isso existe, tanto isso é presente no nosso dia a dia, que a gente teve que ter uma legislação específica só para isso, para viabilizar isso. Não e aí, como é que eu posso explicar? É uma coisa que assim, é tão urgente a necessidade de se fazer regularização fundiária, ela é um campo tão amplo de atuação que teve que existir uma lei só para ela, né? Porque aquilo que já estava previsto nas normas administrativas, quando se referia especificamente a situações que fossem área pública, aquilo que já estava, aquilo que existe no Código Civil em termos de direitos reais, isso precisou ser ampliado. A gente estava falando de ampliação hoje no início, né? Sim, De sim. horizontes, de rotas. Isso precisou ser ampliado e operacionalizado em uma legislação que foi criada só para isso. E que não é uma legislação simplesmente que veio lá com 3, 4 artigos. É uma legislação gigante que abriu um novo campo de atuação, né? Perfeito. E dentro dessa legislação gigante, dentro dessas duas modalidades de regularização fundiária que a gente está apresentando aqui, que é a REURB-S e a REURB-E, né, de interesse social e de interesse específico, a gente tem os instrumentos dentro dela, né? A gente tem instrumentos que são caros à própria REURB, que eles só vão poder ser utilizados a partir do momento que você tem iniciado um procedimento de regularização fundiária, e a gente tem os outros instrumentos que podem ser utilizados tanto dentro da própria regularização fundiária, quando ela é desencadeada, o procedimento, como fora, de forma individual. Então, aqueles que são caros, esses procedimentos que são caros à própria legislação, à própria regularização fundiária, a gente tem a demarcação urbana, a gente tem a legitimação fundiária, a gente tem a própria legitimação de posse, que são instrumentos, na verdade, uns são titulações, um de propriedade e outro de posse, que só vão poder ocorrer dentro do próprio procedimento de regularização fundiária. De outra forma, Betânia, a gente tem os instrumentos que a gente já fala aqui em diversos posts e até vídeos que a gente trata da situação aqui. A gente tem os instrumentos que devem ser utilizados dentro da regularização fundiária, da REURB, tanto S quanto a E, mas também eles podem ser utilizados fora. E aí eu trago, como a gente já fala aqui muito tempo sobre eles, a gente tem a uso capião, a gente tem o direito de laje, a gente tem a enfiteuse em terrenos de marinha. A gente fala aqui que enfiteuse não acabou, né? A gente sabe que existem as enfiteuses que do Código Civil continuam vigentes ou não podem ocorrer novas, mas a gente pode sim trazer, formular, fazer novas enfiteuses em terrenos de marinha. Então, como eu falei, a gente tem o uso capião, a gente tem o direito de laje, a gente tem as enfiteuses, a gente tem também a concessão de uso especial para fins de moradia, a gente tem a CDRU, concessão de direito real de uso, como tantos outros instrumentos jurídicos que podem ser utilizados dentro da regularização fundiária. E por que eu trago toda essa gama de instrumentos? Para mostrar para aquele profissional que quer trabalhar em regularização fundiária, trabalhar nesse nicho, que ele não vai ficar preso a
a um start, a um início de um procedimento de regularização fundiária para poder utilizar determinados instrumentos. Mas também existem instrumentos que, como eu falei, que são caros a utilização dele, eles são caros, eles vão ser utilizados somente dentro daquele procedimento quando ele iniciado. E dentre esses eu trago aqueles três primeiros que eu falei, né? Que é a demarcação urbana. O que é a demarcação urbana, Betânia? A demarcação urbana ela vai ser utilizada urbanística, desculpa, ela vai ser utilizada para identificar aquele núcleo urbano informal, identificar os imóveis públicos e os imóveis privados, quando o imóvel que está ocupado, aquele núcleo informal, não é equivalente à matrícula imobiliária que está no cartório de registro de imóveis. Então, a gente sabe muito bem que a ocupação de determinados imóveis, o núcleo urbano informal, se dá de forma desordenada e, não raro, ele ocupa diversas propriedades. E ali vão ter, Sim. possivelmente, imóveis públicos, imóveis privados. E para se iniciar um procedimento de regularização fundiária, é necessário que você identifique qual é aquele imóvel, qual é aquela gleba, o que é que representa, o que é que está dentro daquele núcleo urbano informal. Então, isso é um tipo de procedimento que é específico da regularização fundiária, a demarcação urbanística, né? A gente tem também um outro instrumento que ele vai ser utilizado dentro da própria regularização fundiária, da REURB, que é a legitimação fundiária, que ela se assemelha muito, né, ao uso capião, no sentido de que é uma aquisição originária da propriedade, né? Aquele que tem aqueles requisitos próprios da uso capião e quando o imóvel é eminentemente público, o próprio ente que dá início à regularização fundiária e verificar que aquela população ali tem possibilidade de receber a titulação de propriedade através desse instrumento, vai fazer. Você quer fazer alguma pontuação? Eu quero falar que ela só não é mais poderosa que a uso capião, porque eu costumo falar que a uso capião é muito poderosa, ela só não é mais poderosa porque ela só pode ser utilizada em procedimento de REURB. Perfeito, Porque perfeito. senão ela tem a possibilidade de transferir a propriedade de um imóvel público para um morador de um local. Tudo isso Então, dentro do âmbito no administrativo ainda, né? procedimento da Isso, REURB. Então, perfeito. assim, é isso que você está falando, dentro disso que você está falando, assim, é as pessoas compreenderem o quanto é potente, né? Eu gosto de falar muito essa palavra, eu gosto de falar muito isso para as pessoas entenderem que alguns instrumentos, eles são eficazes, efetivamente, na garantia do direito do seu cliente. Aí eu estou falando para aquelas pessoas que estão lá, que estão atendendo as pessoas, né? Que alguns instrumentos, eles são potentes, eles são capazes de alterar a situação das coisas. E a REURB é um desses instrumentos, né? A REURB, né? A instalação de uma REURB e a utilização dos seus instrumentos, ela é capaz de fazer essa alteração profunda, uma alteração profunda no caso de legitimação fundiária, que é transformar um imóvel que é de titularidade de um ente público para transferir efetivamente a propriedade para aquela pessoa que, por exemplo, mora naquela área. E é Entendeu? Então, interessante assim, a gente. só para as pessoas entenderem como. E, assim, é porque tem coisa, né, Alex? Tem coisa que você só resolve utilizando determinados instrumentos. E eu costumo falar uma coisa, eu já falei isso para você. Eu acho que tem 6 instrumentos administrativos. E se você souber utilizar, e mais 3 ações judiciais, que se você souber fazer, que você vira uma referência na área de regularização É fundiária. isso aí, isso aí. Porque é você conseguir imprimir o que é efetivo. Porque você pode ter muita coisa, mas às vezes ter dificuldade de identificar o que é efetivo. E é uma coisa que eu falo muito, a gente fala muito aqui nas nossas aulas, que assim, a gente fala muito isso nos 20 minutos também, naquele de perguntas e respostas, que é assim, às vezes a gente sabe muito, a gente tem. Por isso que a prática é uma coisa que ela te proporciona, né? Abre Uma visão além horizontes. do alcance, às vezes, né? A visão além do alcance, é quase É isso mesmo. super-homem. Né? Era super-homem, Thundercats. que era visão além do Thundercats. alcance. Thundercats, olha, Olha a idade, viu? eu não vou nem falar que isso é coisa do passado, quando foi meu Olha aniversário.
Verdade. Então, aí vão começar a querer chutar qual é a minha idade. Mas, assim, visão além do alcance. A prática te permite ter visão além do alcance. É isso, né? Por quê? Você começa a identificar ao longo do tempo quais são os instrumentos que efetivamente trazem resultado, né? A REUV é um instrumento que traz resultado. Ela traz resultado porque ele tem algumas situações que você só consegue utilizar em sede de REURB. E são instrumentos, mecanismos que são potentes. Então, assim, algumas coisas, a pessoa pergunta, às vezes você conversa com algumas pessoas, você dá uma aula ou você dá uma palestra e as pessoas tentam, às vezes, criar situações mirabolantes que você que está lá no dia a dia, você vê assim, olha, isso aí, você vai esbarrar em algum momento lá na frente, porque tem coisas que são essas 8, 9 coisas que eu falo, que eu costumo listar lá, né, para as pessoas, que assim, que são efetivamente as coisas que são eficientes, que são eficazes e que vão trazer resultado, entendeu? E que tem muita coisa que não tem que ser mirabolante, você tem que pegar e saber fazer aquilo muito bem. Isso aí. É, Isso aí. saber já ter a visão além do alcance para saber tudo que vai acontecer e o problema que vai dar. E como resolver, E é por né? isso que a gente está trazendo aqui esses instrumentos que estão dentro da regularização fundiária. Porque tem uns, Betânia, que só vão ser utilizados na regulação fundiária de interesse social. E aí o advogado fala, poxa, mas isso aí vai ficar a cargo do município, do ente maior, com toda aquela estrutura, onde é que eu vou atuar? Mas é isso, você sabendo que aquele vai ficar do lado do município, você vai poder utilizar outros. Isso não é lead, não te afasta de trabalhar dentro de um procedimento de regularização fundiária. E eu queria falar também em relação à Você legitimação. pede, né? Você precisa de um Isso, advogado para pedir, né? Você isso. pede. Aí, advogado tá aí para pedir, perfeitamente. Só para pontuar em relação à legitimação fundiária, a legitimação fundiária, de per si, sozinha, não é capaz de regularizar um núcleo urbano informal. Ela faz parte do momento posterior, final, por assim dizer, de um procedimento de regularização fundiária, porque ela vai entregar um título de propriedade, ela é uma titulação de propriedade ao morador, ao ocupante, por assim dizer. Então, a gente falou de demarcação urbanística, legitimação fundiária e legitimação de posse como instrumentos que só são capazes de ser utilizados quando deflagrado o procedimento da REURB, né? Então, a gente falou antes Sim. também um pouco de REURB-S e um pouco de REURB-E. E é interessante a gente falar que a atuação do advogado não vai se restringir ao disparo, né, ao início da regularização fundiária da REURB-S ou da REURB-E. Existem diversos instrumentos que ele pode utilizar tanto dentro da própria regularização como fora da própria regularização fundiária, né? E aí a gente falou aqui desses diversos instrumentos, que é o uso capião, a concessão de uso especial para fins de moradia. A gente falou também da CDRU, falou da própria enfiteuso em terreno de Maria, do direito de laje e por aí vai. São diversos instrumentos capazes de promover a regularização fundiária, tanto dentro de uma REURB como fora, Betânia. E por que a gente fala tanto de REURB? Porque o advogado que quer atuar nesse nicho, quer se tornar uma referência, ele tem que entender o que é a REURB, qual é a nomenclatura que tá que é cara a esses procedimentos, né? O advogado especializado que vai poder atuar nesse nicho, ele também vai poder fazer parcerias com outros advogados, no sentido de mostrar a sua expertise em atuação quando o problema acontecer. Outra situação que é muito também a gente pode atestar aqui, que o advogado, quando ele trabalha em determinada demanda, por exemplo, uma demanda de posse, para resolver aquele conflito ou tentar resolver, ainda que administrativa ou judicialmente, ele vai poder, quando ele tiver a expertise, ele tiver o conhecimento desses instrumentos e saber o que está ocorrendo ali naquele fato, quando ele tiver expertise de regularização fundiária, ele vai poder chamar a atenção do seu cliente para a solução daquele conflito de forma amplificada. Porque a partir do Sim. momento que você corrige aquela informalidade dentro de uma regularização, você permite que o tráfego imobiliário e econômico seja maior, você traz valor àquele imóvel. Eu queria pontuar que engana-se aquele que acha que regularização fundiária é coisa de população de baixa renda.
eu acho que no início, na primeira parte, né, já que a gente caiu, a gente falou um pouco Com de certeza. loteamento clandestino e loteamento irregular. Dentro do loteamento irregular, a gente pode dizer que é aquele que foi, sim, aprovado pelo município, até mesmo por cartório de registro de imóveis, mas que o empreendedor, de alguma forma, deixou de implementar alguns dos equipamentos. Aquilo que estava previsto, né? Isso. E aí ele não pôde terminar a formalização daquele, daquele loteamento, né? As pessoas procuram resolver, formalizar seu imóvel só no momento em que o problema aparece, né? Quando ele quer vender para poder ter a formalidade, ter o documento para poder financiar, quando ele está herdando aquilo, ele tem que botar tanto o direito de posse como o direito de propriedade no inventário para poder regularizar. Então, quando a pessoa quer resolver de imediato, o tempo é curto, né? Então, tudo vai demorar. Então, é interessante que essa situação ela seja prevista antes. A regularização fundiária não é coisa só de pessoas de baixa renda, como eu estou falando. A RERUBE traz essa afirmação, confirma isso que eu estou falando. A Por gente pode, exclusão, né? por Porque se uma exclusão, é, a a outra outra não. não. O advogado pode perfeitamente atuar em regularização fundiária, tanto em uma como em outra, mas aquilo que vai trazer o cliente que vai poder pagar é aquele que está dentro da regulação fundiária de interesse específico. Isso ocorre, pode ocorrer dentro daquele loteamento irregular, que é aquele que a gente falou que o empreendedor deixou de implementar determinados pontos para que a formalização ocorresse, né? Então, Alex, eu vou te pedir agora para você fazer uma coisa. Porque, assim, lógico que a gente já passou 20 minutos a léguas, né? passou muito, passou muito. Mas, assim, eu queria te pedir para que você, assim, desse uma dica para quem está assistindo a gente. Uma dica, assim, de que o que, que a pessoa teria que. Eu vou dar uma dica e aí eu vou pedir para você dar uma dica, né? Prática, para que a pessoa, assim. A minha dica é para quem está acompanhando a gente, para quem acompanha a gente aqui, para quem assiste, para que ela não deixe para aprender isso no momento que isso bater na porta dela, né? Ou que a demanda surgir na porta dela, tipo um cliente aparecer com uma demanda dessa. Não deixe para aprender isso quando chegar na sua porta, porque a gente está contando aqui as possibilidades e tem muita coisa dentro disso que a pessoa tem que saber, né? Questão de projeto urbanístico, questão das plantas, é muita coisa. Então, as pessoas têm que ter assim, existe um nicho gigante, existe um caminho enorme, né? Um horizonte, a gente começou falando de horizonte, né? Na outra parte que caiu, existe um horizonte enorme para as pessoas atuarem agora em 2021 já para ontem, porque a falta de regularidade fundiária no Brasil é gigante. Então, assim, um nicho muito grande, com muito mercado, e as coisas estão aí, a lei está posta, né? Tanto que eu falei, brinquei na outra parte, nossa, não existiria uma lei só para isso se não tivesse muita coisa para ser feita, né? Você utilizaria as outras leis. Mas, assim, a minha dica para quem está acompanhando a gente, até uma dica de ano novo, tipo, não deixe a demanda chegar na sua porta para aí você aprender a fazer o que você tem que fazer, né? Porque, assim, as pessoas têm que ter uma ideia, eu até, assim, eu tô até para escrever isso lá no meu Instagram pessoal, né? Que é esse aqui que eu tô fazendo na live, né? Que eu sei que tá falando direito de nós. Que é assim, o tempo, gente, ele é hoje, né? Então, o tempo é hoje. Então, a minha dica é isso, não aprenda e comece a acompanhar a gente, se inscreve lá no nosso canal do Telegram, acompanhar pessoas que estão falando disso que a gente está falando, entendeu? Porque o tempo é hoje, o presente é hoje, né? É porque eu vi um documentário e fiquei com isso na cabeça, sabe? Um documentário maravilhoso. Então, assim, a dica é, o tempo é agora, né? Não É. dá para A depois. minha dica, Betânia, é complementando o que você falou, né? Que o tempo é hoje e não deixe para aprender depois. E esse aprendizado, quando você adquirindo ele, quando o cliente bate à sua porta, a dica é que você vai poder, quando você tiver esse conhecimento já com você,
você vai poder visualizar demandas maiores, vai poder visualizar soluções e instrumentos capazes de resolver aquilo que seu cliente quer. Quando você não tem esse conhecimento pré-adquirido, você vai titubear e pode até errar. Você pode até adquirir esse conhecimento durante o procedimento de solução, de solucionar aquele problema, aquele conflito que foi posto para você. Mas se você tem esse conhecimento pré-adquirido, quando isso é posto para você, você vai poder vislumbrar qual é o procedimento, de que forma Com você vai certeza. solucionar essa. Complementando o que você falou, não deixe para depois, né? O tempo é Aí sua vida é agora. muito mais tranquila, né? Você vai ter muito mais êxito, você vai ter muito mais resultado, né? Eu até uma vez fiz um post, nossa, imagina que dor de cabeça, você ficar quebrando a cabeça. Imagina você aprender quebrando a cabeça, né? Talvez você não tenha outra oportunidade se você não tiver alcançado o sucesso de uma primeira vez, né? E ter exemplos de que determinados instrumentos funcionam, que eles dão resultado, facilitam sobremaneira a aquisição de cliente e mostrar o resultado para ele próprio. Então é isso, acho que esses 20 minutos foram bem intensos e bem grandes, né? Até porque o tema é extenso. A gente falou de instrumentos que eles por si só, eles demandam 20 minutos de reais, né? Quando a gente falou de regularização Não, a gente fundiária. só chamou atenção para falar. A gente Isso, tem, inclusive, Alex, eu vou indicar aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, que se interessaram pelo tema, a gente tem um 20 minutos de reais só sobre legitimação fundiária, isso, né? isso. Então, assim, eu já vou até sugerir lá no YouTube, se você puder colocar a descrição, o link lá, né? O link Eu vou ter do que nosso juntar essas vídeo. nossas lives aqui, né? Que ficaram O link, separadas. não, o link dos nossos 20 minutos de reais sobre Sim, legitimação sim, sim. fundiária. Porque, como eu disse que o tempo é agora, quem quiser já ir se aprofundando pelo tema, já Já pode começa ir lá. agora, logo de uma vez. Já pode ir Entendeu? lá. Mais ou menos. Perfeito, perfeito. Então é isso, né, Betinha? Agradecer a quem nos É acompanhou, né? Bora lá se inscrever na link, na bio, né? O link está na bio no nosso canal do Telegram. isso. Informações exclusivas para quem está lá, né? Conhecimento vasto. E nós temos também participação no Facebook, né? Temos os canais do Facebook e do YouTube, todos com o nome, né? Direito que Imóvel. Se eu colocar lá, vai identificar nossas páginas, nossos canais. Não é isso? Então, E quinta-feira nossa aula volta de novo, nossa primeira aula de 2021, e tá todo mundo convidado. beleza. Tchau, gente. Um abração. Tchau!